lá, a leitura bíblica é Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, mas nós vamos ler apenas Gênesis 1, 1 e 2 e depois Gênesis 2, 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Majestoso Deus da criação. O tema está relacionado a contemplar a Deus, o poder de Deus, baseado nas suas obras, e assim adorar e obedecer. Então, o que conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus nos leva? Nos leva a adorá-lo, a nos curvar. Se você vê alguma coisa muito poderosa, né? Você se encolhe, você se curva, você dá respeito, dá autoridade para aquilo. E você segue, você obedece. Isso é o que nós devemos e podemos fazer. O título da lição é Pentateuco, né? Pentateuco visto de cima. Começando aqui em Gênesis, a palavra de Deus traz os relatos das obras de Deus. E nada mais importante do que o início dessa palavra, né? O livro de Gênesis, ele é muito importante, ele deve ser estudado por nós, conhecido por nós, porque ele traz esse princípio. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis, né, já significa origem, o livro das origens. E as primeiras palavras, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, no princípio, ela está relacionada a essa ação primária de Deus aqui na terra, nos céus e na terra. Que diz no capítulo 1, lemos sobre a origem dos céus e da terra. Este é o modo de descrever todas as coisas que existem. Então, quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois vai falando um pouquinho, né, o primeiro dia, segundo dia, mas céus e terra é uma descrição de todas as coisas, tanto que nós vimos no capítulo 2, que começa dizendo, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Acabado. Então, repetindo mais uma vez, conhecer as características de Deus, conhecer as obras de Deus, nos faz conhecer Deus. Nós conhecemos Deus a partir daquilo que nós compreendemos dele. Ponto 1 diz, no princípio, Deus. Quando fala de origem, nós não podemos confundir a origem de todas as coisas criadas com a origem do próprio Deus. Nós lemos aqui sobre a origem das coisas, mas não tem lá um relato, a origem de Deus. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. E aí já começa a ficar difícil para a nossa mente entender, né? Como que algo sempre existe, é eterno.
Mais na frente da lição, lá tem uma parte que fala, né, aquela passagem de que um dia para Deus são como 1000 anos, um ano são como 1000 dias. O tempo existe na nossa cabeça, a partir do momento que Deus criou dia, noite, e aí fez essa contagem. Mas Deus é o Deus infinito, e para Ele não tem esse início. Aqui ressalta-se o Salmo 90, versículo 2. Alguém consegue enxergar? Dá para enxergar, né? Um pouquinho. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, antes da criação, antes das coisas que nós conhecemos como existentes. Aqui o texto diz que de eternidade a eternidade, é uma expressão, né? Como se fosse algo sem fim. Tu és Deus. Então o salmista louva a Deus dessa forma. Nós somos apresentados a um Deus que cria e não a um Deus que é criado. Mais uma passagem aqui, Isaías 40. Essa passagem é muito interessante, que diz: quem criou o Espírito do Senhor? Ou como foi seu conselheiro? Como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Porque você pega o homem, por mais que você encontre uma pessoa muito avançada, muito inteligente, você fala, nossa, essa pessoa nasceu sabendo, né? Até tem a expressão, mas ninguém nasce sabendo. Ela se inspirou em alguém, ela estudou algo. Quando você vê, né, um pregador como Hernandes falando tantas coisas, nasceu tudo da cabeça dele? Não, ele estudou, ele tem outros pastores que ele também foi aconselhado, e assim ele aprendeu. Aí aqui o texto diz, quem guiou o Senhor? Quem ensinou o Senhor? Então, ao contrário de nós, que todo dia a gente precisa de Deus para ser orientado, todo dia a gente precisa de pessoas, todo dia a gente precisa de estudar, se aperfeiçoar na nossa profissão, seja o que for, Deus não precisa de nada. Deus sabe, conhece todas as coisas. Então aqui diz que várias passagens bíblicas falam sobre Deus como Criador, sustentador, possuidor da terra. Salmo 24:1, por exemplo, não coloquei ali, mas todos conhecemos de cor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então Deus não só criou, mas como Ele governa, como Ele sustenta, como Ele tem posse em todas as coisas. É uma das coisas que a gente acha interessante vender, né? Terra, né? Você vende terra, terreno, mas quem diz que é seu, né? Alguém colocou uma marca ali, agora é meu, então eu vou vender esse terreno. Não estou fazendo propaganda de tomar posse das terras não, né? Mas é curiosa essa questão, né? Das pessoas serem donas de certas coisas, e na verdade não é só com terra, é tudo, né? Tudo pertence a Deus, foi Ele que fez. Quando o homem faz alguma coisa, construiu uma casa, mas ele precisou de areia, ele precisou de água, ele precisou de uma série de coisas que, aonde que ele pegou, né? Tudo feito do que já existia, de algo que não ele possuía. Então aqui continua dizendo que Gênesis, essa manifestação, foi o que eu disse no início, lá que Gênesis, o Pentateuco, é um momento importante para que a gente, vendo essa descrição da criação, possa contemplar as obras e a grandiosidade de Deus. Ora, você, quando acha alguém importante,
é pelo que ele representa, é pelas obras dele. Então você lê lá um nome famoso, né? Você fala, quem é aquele? Aí você descobre, aquele homem foi o que criou lá uma nave espacial. Aí você fala, Então a gente percebe que quando a gente percebe e aprende um pouquinho de quem é Deus, como não ficar admirado desta grandiosidade, da eternidade do seu poder. Ao estudar o que foi criado, temos as primeiras lições sobre quem é o Criador. Destacamos as seguintes lições, e aí ponto A e B: a eternidade de Deus, e depois fala o poder de Deus. A lição repete algumas coisas, nós vamos tentar repetir, mas não tanto. A eternidade de Deus. Gênesis 1 marca o início do tempo e do universo. E essa é a primeira diferença entre o Criador e as coisas criadas. Ou seja, Deus não se limita a tempo, nós já falamos isso, né? Então, Ele é eterno. Confissão de fé. Tem uma passagem aqui da confissão de fé, vamos lê-la. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. Infinito em seu ser e perfeições. Enquanto nós somos infinitos em imperfeições, para qualquer obra humana, por aquela mais magnífica, você olha bem de perto, você vai encontrar defeitos e erros, atualizações necessárias, reformas necessárias. Deus é infinito em suas perfeições, santo, puro. A lição continua dizendo que, embora nós não possamos compreender, né, um ser tão poderoso assim, nós não podemos entendê-lo, mas nós podemos sim. Já estudamos várias lições sobre isso, né, sobre a revelação de Deus. Nós podemos sim entender Deus na medida que Ele se revela, como Ele fala aos nossos corações pelo Espírito Santo, como Ele se revela pela Sua palavra. Então, para conhecer Deus, a gente tem que buscar essa intimidade mesmo com Ele, estudar mais e se voltar à presença de Deus. Fato é, tudo o que existe depende dEle, mas Ele não depende de nada e nem de ninguém. Alguém pode pensar, mas não somos nós que pregamos a palavra? Somos. Deus nos deu esse privilégio, mas Deus não depende, porque se você não pregar, o outro vai pregar, e Deus levanta quem Ele quer. Deus não precisa de nós, nem da nossa adoração. Nós adoramos a Deus porque nós temos essa necessidade. Nós precisamos, não de ser adorados, porque isso é pecado, né? Nós precisamos ser, digamos assim, elogiados ou ter apoio dos outros. Isso é importante, né? Vai em frente, olha, você está indo bem, ajudar alguém. Deus não precisa disso. Não, Senhor, muito bem, o Senhor acertou dessa vez. Não, Deus não precisa disso. Ele é eterno, Ele é poderoso. Aqui temos alguns exemplos de nomes de Deus. El Elyon, Melquisedeque o chamou de El Elyon, Deus Altíssimo, o possuidor de toda a terra. Então tem um estudo sobre os nomes de Deus, vai mostrando que algumas passagens, né, até a forma de se escrever Senhor, Deus Altíssimo, são palavras hebraicas que têm significados sobre o Deus que tudo pode, ou Deus eterno, Deus Criador. E aqui temos alguns desses. O possuidor, Deus que tem posse de tudo. O El Olam, o Senhor do tempo. Senhor do tempo porque Ele é eterno. Nós não sabemos do tempo, né? Nós não podemos nem programar o que vai acontecer amanhã, nem 10 minutos, nem 5 minutos, nem poucos segundos à frente.
Mas o Deus é o Deus do tempo. Ele determina, Ele sabe, Ele controla todas as coisas. Sobre as promessas de Deus, fez uma promessa a Abraão e a cumpriu no seu tempo. Sobre a conquista de Canaã, embora para nós humanos o tempo, vamos dizer assim, foi longo, mas Deus o cumpriu no tempo certo. Da mesma forma, nós sabemos que as promessas de redenção são verdadeiras. E aí vocês percebem, toda essa lição falando sobre o poder e a eternidade de Deus, é uma lição que traz como algo importante, base para nós, a confiança, o descanso. Como a gente falou há pouco na mensagem do impossível. Um mundo tão sem estabilidade, e o mundo está ficando mais complicado por esse número de informações exageradas que nós temos. As notícias chegam tão rápido, e chega notícia verdadeira, chega notícia mentirosa, chega tudo, né? Imagine 30 anos atrás, você ficava na sua casinha lá quietinho, lá, né? Nem sabia de tantas coisas. Hoje a gente quer saber da política da China, não sei do que está acontecendo lá nos computadores, lá no Vale do Silício, quer saber de tudo, até da vida um dos outros, né? Ficar olhando lá, o que fulano comeu no almoço, onde fulano está, qual a localização dele. E cada vez mais a gente expõe essas informações todas para todo mundo, e tem informação de tudo, ao vivo. Isso está fazendo bem? Se a gente não tiver moderação no controle, né, dessas informações, vai fazer muito mal. Sem contar no acesso que nós temos a coisas boas, mas acesso a coisas más. A pessoa pode procurar lá na internet, né, como fazer uma arma de plástico, né? Aí compra uma impressora 3D lá que imprime revólver e pronto, tem uma arma em casa. Aprendeu na internet. Mas vamos lá. A nossa redenção, tudo que nós estamos estudando, conhecendo a Deus, o seu poder, é para que a gente possa ter mais paz. E não ficar acompanhando as notícias que são dadas pelo mundo, mas confiar na grande notícia da redenção, do amor, do cuidado de Deus. Pedro que disse que a promessa de Deus não retarda, pois o tempo para ele é indiferente, um dia como 1000 anos. 2 Pedro 3,9 diz: não retrata o Senhor a sua promessa, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa situação que nós vivemos, né, de Corona 1 e 2, já indo por 2º ano, a gente não vê a hora de se passar, mas quando passar, a gente vai olhar para trás e falou, foi tão rápido, agora parece que está demorando. E às vezes a gente está dentro de um problema e fala, nunca mais vai acabar isso, né? Não, agora o mundo vai acabar. Tem teorias aí terríveis, mas nós cremos no Deus que faz todas as coisas, Deus que permite que o mal aconteça, mas o Deus também que dá sabedoria ao homem para criar lá uma vacina, e Ele cuida da situação, faz com que essa vacina funcione, etc, etc, etc. Então, esse ponto A é a eternidade de Deus. Ponto B, o poder de Deus. Outro aspecto a ser aprendido sobre o Criador é o seu poder.
Gênesis 1:2 registra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui diz então que essa passagem quer dizer um pouquinho a respeito de uma ação sustentadora. O que significa Espírito pairava sobre as faces das águas? Uma ação sustentadora e protetora do universo criado. E aí, se a gente for seguindo lá em Gênesis, nós vemos Deus dando ordens, e essas ordens foram cumpridas. A palavra criar, já falamos isso outras vezes, não é o criar como a gente, né? Eu criei uma Bíblia lá, eu peguei papel e imprimi, mas você deu origem ao papel? Você criou no sentido de Deus? Não. Nós modificamos as coisas. Pega uma toalha e pinta, nós fazemos as coisas, fabricamos as coisas, facilitamos a vida do outro, né? Porque se toda vez que você quisesse fazer alguma coisa, você tivesse pegar e imprimir a Bíblia para você ler, né? Então alguém imprime para você. Mas Deus criou do nada. Isso é algo assim, como a gente vai compreender isso? Deus dá uma ordem para alguma coisa acontecer. Criar os céus, criar a lua, as estrelas, os animais, criar o homem por meio da sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é que dá origem às coisas. Na criação, Deus demonstra seu poder, tornando visível o que não existia. Passagem de Hebreus 11:3, Salmo 33:9. E Deus é um Deus irresistível e cumpre, a palavra dele se cumpre plena e perfeitamente. Tem mais um trecho aqui da confissão de fé. Onipotente, que é a confissão de fé descrevendo Deus como onipotente, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Onipotente, a medida do poder de Deus, não se mede o poder de Deus, não há como. Isaías afirma: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum que há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A lição continua retratando momentos da história bíblica que narram esse poder de Deus. Ele fala aqui sobre o dilúvio. Não quero cansar os irmãos, né? Mas já precisamos ficar contar a história, né? Que história é essa do dilúvio, né? Fala sobre o êxodo, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, as provisões de Deus para o sustento no deserto. Fala principalmente que a manifestação mais gloriosa veio em Jesus, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E aí termina esse pequeno trecho aqui, dizendo que assim como ele livrou Israel de todos os seus inimigos, agora nos fortalece e nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo até o reino celestial. Então Timóteo está falando aqui, olha, o Senhor me revestiu de forças para o ministério, para a vida. E aí ele fala no versículo 18, 2 Timóteo 4,18: e o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E é claro que isso é muito bom, né? Muito importante, nós sabemos que não é só a existência de um Deus poderoso, mas a existência de um Deus pessoal, a
A gente pode saber que existe alguém rico nessa cidade, né? Mas e daí? O que ele tem comigo, né? Se ele não for meu amigo, meu parente, para mim não muda nada. Ele continua rico e eu continuo o mesmo, né? Aqui a gente vê Deus, é Deus de poder, de maravilha, mas é um Deus pessoal. É um Deus que livra, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos abençoa. Ponto 2, a criação do céu e da terra. Vamos dar uma respirada aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, nos meus estudos, a cada 25 minutos, foi até mais agora, eu paro, levanto, dou uma voltinha, 5 minutinhos, volto lá de novo. Parece que você anima um pouco. Vamos criar coragem, vamos ficar em pé, vai. Só um segundinho. Pode ficar em pé mesmo, de verdade. Se não quiser também não pode, não é obrigado, né? Isso. Tá, agora você sente e fala, não adiantou nada. Sente, pode sentar, irmãos. Alguém quer nos ajudar? Quer o microfone? Tem aqui o microfone. Eu vou ir sem máscara. Prender a respiração aqui. Tá. Quer nos ajudar, Neto, um pouquinho? Deixar para depois? Não, o que eu fico analisando ao ler essas histórias bíblicas, principalmente sobre a lição aqui, o privilégio que teve o povo de Israel lá aos pés do Sinai, ser o primeiro povo a poder compreender, né, ouvir as revelações divinas relatadas aqui no Pentateuco, e principalmente sobre a criação do universo, né? A gente vê antes da Bíblia poder ser registrada por Moisés ali, naquele ato, lá atrás Abraão, Isaac, Jacó, fala aqui de Melquisedeque, fala desses povos que foram antes do povo de Israel, antes de Deus houvesse instituição, eles não tinham ali esse privilégio não tiveram o privilégio de primeira mão poder refletir sobre a grandeza e a majestade de Deus, o poder criador de Deus, né? E nós também, como crentes pela graça de Deus, temos esse mesmo privilégio que eles tiveram lá, né? De aos pés do Senhor, hoje nós podemos contemplar, podemos ler sobre a história da redenção, e se a gente for analisar muito bem, a gente fica tentando questionar, antes da conversão, eu mesmo, ficar tentando questionar, mas o que era antes? Eu não tenho que me preocupar com o que era antes, eu tenho que me estar preocupado e ver o que é depois, que Deus se revelou a mim e mostrou sua vontade, o que eu devo viver e fazer, de maneira que agrade e glorifique seu nome, e servi-lo com amor, sobre a obra da redenção, sobre a obra da salvação, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, mas por que eu não consigo compreender tais coisas? Se você ainda não compreendeu, porque Deus ainda não quis mostrar para você. E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas como o pastor, irmãos da igreja, a própria palavra de Deus, a confissão de fé, que nos ajuda a entender coisas que muitas vezes tem uma película na nossa vista, e Deus nos dá o privilégio de desvendá-la e mostrar como está sendo feito através desses estudos, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, que dificuldade, mas Deus está aqui, graças a Ele, nos revelando a sua vontade, o seu poder, a sua majestade. Sim, você falando isso, eu lembrei da época de Jesus, né? Que privilégio aquelas pessoas tiveram de estar com Jesus. E aí a gente vê isso que você falou, dos olhos fechados, cegos, porque quantas pessoas, ao contrário de
andar com Jesus, de se alegrar com Jesus, perseguiram Jesus até o matar. E nos dias de hoje, muitos estão cegos, não conseguem enxergar Deus, a vontade de Deus. E nós nos alegramos por esse privilégio de permanecer na igreja, diante do sofrimento, né? A gente ouve falar, está todo mundo com depressão, está todo mundo desesperado, está todo mundo... Não é todo mundo, não. Se nós nos firmarmos no Senhor, nós vamos ter essa vitória. Nós vamos ter, como diz, esse alicerce, né? Essa paz, mesmo em meio à dificuldade. Nós podemos vir à igreja, tão bom vir hoje, né? Como tinha bastante gente na igreja, no momento da ceia. Nós não precisamos ficar com medo em casa, né? Eu vou esperar agora, porque ano que vem já vai estar tudo liberado, né? Então eu não vou mais na igreja agora, só ano que vem. Eu vou agora, eu vou prevenir, eu vou sentar distante, vou usar máscara, mas eu vou agora. Respeitamos quem não vai, né? Então, sempre falamos isso, mas eu fico feliz por aqueles que vão, que aceitam, né? Isso. Só para concluir, olhando para esse ponto do tempo que a gente perdeu, as crianças estão assustando, a sala do Isaac está estudando sobre Saulo, a conversão de Saulo. Num dado momento lá em Romanos, ele olha para si mesmo e fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele quis dizer? Claro, sendo uma pessoa criada nos princípios judaicos, ele deu murro em ponta de faca até o dia que Deus se revelou a ele. O que eu quero dizer aqui? Quanto tempo ele perdeu? Ele olha ali, o Paulo olhava para a vida dele e ele analisava: quanto tempo perdi tentando fazer as coisas do meu jeito, da história, da minha forma. E Deus mudou o coração dele, assim como mudou o nosso coração, a ver as coisas, a história, a nossa própria vida, o desenrolar da nossa própria vida, segundo a escrita de Deus, não segundo a nossa escrita. Hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia, uma situação difícil, o senhor acabou de falar aí. Nós temos os mais elevados centros médicos lá em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, no centro do nosso país, tentando lá salvar a vida do nosso conhecido prefeito de São Paulo. Chegou um ponto que só lá houve a visita ontem lá de um das pessoas que fazem parte do seu grupo de amigos, está na mão dos melhores. Melhores quem? Melhores médicos? Com certeza, mas são capazes de doar a vida? Não são. A vida está na mão de Deus. Claro que da situação que ele está lá, eu não sei, não tive notícia hoje, mas Deus pode reverter, com certeza, mas a gente tem que parar um pouquinho e pensar: peraí, Deus está no controle. Deus é o Deus doador da vida, é o Deus que, se for da vontade dele, tirou, é porque é a vontade dele. Muitas vezes a gente não consegue, como homem, compreender essas coisas. Verdade. Se alguém quiser uma palavra, pegue o microfone lá, o Neto leva para você. Ponto 2, a criação do céu e da terra. Vai repetir também algumas coisas, então nós vamos passar mais rapidamente. Lemos em Gênesis as ações de Deus sobre o universo criado ao longo de 6 produtivos dias. E aí fala, né, que depois de tudo criado, Deus viu que tudo era muito bom, muito bom. Por que as coisas foram criadas e tudo era muito bom? Porque Deus não ia fazer alguma coisa para que as pessoas que o olhassem falassem: nossa, né, mais ou menos, ficou mais ou menos, não? Não, todas as coisas foram criadas para revelar a glória de Deus. Deus é poder, Deus é poderoso. Pode falar, Nathalie. A nossa lição, a criação do céu e da terra, tópico 2 aqui. Deus criou o céu e a terra. Não sei se os irmãos viram essa semana, na televisão, não sei se a China ou o Japão mandaram uma cápsula para Marte, lá para...
China, né? Para ver se conseguem ter vida humana lá na Terra, lá em Marte. Daí as pessoas, a jornalista falando, né? Daí eu com a Natália, nós estávamos assim, nós falamos. A nossa lição dessa semana, a criação dos céus e da terra. Deus criou o céu e a terra, como o Senhor afirmou. E o homem quer modificar. E muitas vezes, o cristão, se ele não tiver estudando, meditando na palavra de Deus, dá uma... Nossa, mas será que vai conseguir mesmo ter vida lá em Marte? Então, é essa afirmação para nós aqui, ó. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus criou o céu e a terra. A vida, Deus criou o universo, mas a vida é na terra, nós sabemos disso. E o homem quer modificar, né? E a criação aqui, mais uma vez, revela o quê? A glória e o poder de Deus. Vou insistir mais uma vez na questão do homem, né? Pegue o melhor dos melhores em alguma coisa. Essa pessoa está cheia de defeito. Até mesmo, por exemplo, um jogador de futebol, o melhor. Não é todo dia que ele joga bem. Tem dia que ele não faz nada com a bola. E é o melhor dos melhores. Mas todas as obras de Deus revelam poder, revelam sua glória. E isso não era só naquela hora da criação, mas hoje nós temos à nossa disposição essa visão da glória de Deus. Olha o Salmo 8:1. Ó Senhor, Senhor nosso, qual magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Ou seja, o céu é uma exposição da majestade, do poder de Deus. As obras de Deus, tudo que Deus faz. E é tão belo, a natureza é tão linda, a criação de Deus é tão maravilhosa, que o homem confunde e acaba adorando a criação no lugar do Criador, né? Interessante isso. Adora um homem, adora até as partes da natureza, infelizmente, mas todas as coisas descrevem a Deus. Tudo que é necessário para a vida e para o bem foi ordenado e preparado naqueles dias da criação, e Deus não parou ali. As obras de Deus permanecem para sempre. Aqui continua falando, né, dessa relação de Deus, que Deus criou todas as coisas e Ele faz com que essas coisas sejam obras para que nós tenhamos comunhão com Ele. Todos esses feitos tinham como objetivo criar um ambiente no qual o homem andaria com Deus e teria comunhão com Ele. Adão foi chamado filho de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Jesus disse que voltava para o Pai para preparar lugar para os seus discípulos e que voltará para nos buscar, para que estejamos para sempre com Ele. E é interessante, né? Criar para que nós pudéssemos ter esta comunhão com o Senhor. Um espaço para nós, fazer morada para nós. Então, quem é que cuida de nós? É Deus. Deus deseja habitar e ter plena comunhão com o seu povo. Apocalipse 21:3 aponta a Nova Jerusalém como o lugar da habitação eterna entre Deus e o seu povo. Ponto 3. A palavra de Deus, o instrumento criador. Contemplar o Criador e sua criação é uma experiência extraordinária, que nos faz perceber a excelência da palavra de Deus. E aqui ele vai falar a respeito da palavra, tanto a palavra como Deus diz e haja luz e houve luz, ou Deus diz e a palavra se completa, se cumpre, como a palavra como Bíblia, né? Nós queremos crer na palavra, a palavra é verdadeira.
Não há dúvida de que a insistente repetição da expressão "e disse Deus" e depois "e assim se fez", tem como objetivo gerar em nós admiração e confiança na palavra de Deus e o desejo de conhecê-lo. Então, da mesma forma que você marca um encontro com alguém, aquela pessoa falta, ou aquela pessoa atrasa 1, 2, 10 dias, você não tem confiança. Você fala, não, fulano vai chegar atrasado. Agora, Deus sempre cumprindo as suas promessas no tempo certo, conforme a perfeição, porque a gente só enxerga a perfeição depois que acontece, né? Antes a gente fica meio assim, achando que coisa, está errado. É a história lá do tapeceiro, né? Do tapete que é do lado avesso, tem um avesso tudo misturado, e aí depois você olha para o outro lado e você enxerga os mais lindos desenhos ali. Para nós, as coisas acontecem totalmente desordenadas. Só mais para frente, como eu disse aí, daqui 2, 3 anos a gente vai poder olhar para trás e falar, nossa, Deus fez, e eu participei, né? Olha, eu tive o privilégio de participar de uma pandemia, que coisa, hein? Acontece cada 100 anos. Não sei há quantos anos, né? Aconteceu. Mas vamos lá. Tudo ordem do Criador. Aí ele fala sobre o Mar Vermelho, está repetindo algumas coisas, né? O exército de Faraó, diante do Mar Vermelho, o povo estava aflito, mas confiou. Deus disse, marchem, e o mar se abriu. Sempre é bom lembrar aqui, né, que o mar não estava aberto, eles marcharam. À medida que eles foram marchando, e que eles foram à frente, o mar se abriu. Às vezes a gente fica, esperar, né? Vou esperar, a hora que abrir o mar eu vou. Não, vai, depois as coisas vão acontecendo. E quando deixou de confiar? Aqui fala sobre o relatório dos espias. Eles foram condenados a permanecer no deserto, até que toda aquela geração morresse. E aí ele fala, né, sobre a obediência e desobediência. Um homem sem Deus, que desobedece, ele está findado ao fracasso. Mas aquele que conhece a Deus e vive em obediência, ele vai sim ter vitória. Por isso que é a palavra, Deus diz, a palavra dele deve ser obedecida, deve ser cumprida. E nós seremos assim abençoados. Esse mesmo desafio é feito à igreja. O Evangelho de João inicia apresentando Jesus como o verbo, palavra no original de Deus. E ele estava no princípio. Aqui fala sobre Jesus ser Deus, Jesus fazer parte da criação, para que mostre para nós que nós devemos seguir Jesus, a palavra de Jesus. João 6,68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Fale, Obedinho. Quanto ao obedecer aí, pastor, me veio à mente o seguinte, ó, o que eles falaram aí? O que nós vamos fazer? Vamos seguir quem e o quê? O povo no Mar Vermelho, eles tinham outra opção? Sem obedecer? Não. Ou morria, né? Eles não tinham outra saída. É exatamente o que está escrito ali. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E às vezes a gente, eu costumo dizer que a gente patina nesse sentido. A gente sabe que a solução é só por ali. Se eu desviar daqui, é o que está escrito em Deuteronômio, depois 6, se não me engano, a bênção da obediência e a maldição da desobediência. E interessante, no Mar Vermelho eles não tinham o que fazer, não. Ou obedece, ou obedece. E acho que a nossa posição deveria ser essa. A palavra de Deus está dizendo que é assim. Então, a solução única é essa. Não dá para dar meia volta, não dá para desviar, o caminho é esse, temos que enfrentar. É o caso da pandemia que nós estamos vivendo, vai correr para onde? O Salmo 139, se não me engano, fala, para onde eu vou fugir? Eu acho que às vezes a gente falha nesse aspecto, fica procurando atalho.
e não vai dar certo. Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, acho que quanto mais a gente encarar de frente a nossa situação, a nossa, não a dos outros, do mundo, não, a nossa, a minha situação, tudo vai ficar mais fácil. Como você disse, como é que diante dessa certeza, às vezes a gente ainda fraqueja, né? Não tem outra opção. Temos que seguir a Deus, temos que ler, estudar a Bíblia, participar da igreja, fazer as coisas boas. E às vezes a gente não é muito esperto, né? Não é muito esperto em algumas ações. Quando Deus criou o mundo e falou está perfeito, você ainda ouve hoje alguém falando que Deus não devia ter feito dessa maneira. Espera aí. Eu acho interessante, você falou, eu lembrei também essa ideia de controlar a natureza, né? O homem tenta controlar os raios, aí cria um para-raio gigante, cria não sei o quê. Vamos controlar, fazer chover ali, fazer chover aqui. Quem é o homem para controlar a chuva, para controlar os ventos, né? Por mais que ele tente, o homem não consegue criar nenhum mosquito, né? Pega o mosquito, desmonta o mosquito lá no laboratório e faz um igual. Não consegue. Então Deus é perfeito. É algo assim que a gente não pode compreender mesmo. Crer em Deus, crer em Jesus. Então devemos crer na palavra, devemos crer em Jesus, devemos obedecê-lo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Conclusão. O relato da criação inicia de forma maravilhosa o Pentateuco. A grandeza de Deus, uma tônica de toda a Escritura, é apresentada. Então, a grandeza de Deus é apresentada no fato de que todo este imenso universo, cheio de belezas e glórias, é obra do eterno e poderoso Deus, por meio de sua palavra. Os atributos divinos afirmam a autoridade de Deus sobre todas as coisas, pois Ele sustenta, controla e dirige todas as coisas conforme a sua vontade. É o que nós falamos no início, né? Deus, Ele não só criou, mas Ele sustenta, Ele dirige. Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso que as coisas estão no controle. Se você olhar para o mundo e falar, meu Deus, eu dependo do político, eu dependo do médico, eu dependo do... Você está perdido. Porque o mundo primeiro, o mundo não está sobre a orientação, sobre o poder do homem, está sob o poder de Deus. Mas se fulano tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. A questão não depende de fulano. Não adianta a gente ter essa lógica, né? É igual a gente ficar pensando na própria vida, mas se eu tivesse comprado isso, tivesse feito aquilo, se tivesse ido naquela cidade e tal. Nós não temos controle sobre as coisas. Às vezes você faz as coisas de um outro jeito e se é para dar assim, vai dar assim. Você mora aqui, você mora ali, a questão não é assim. Então a gente tem que entregar mesmo e confiar, né? Deus tem controle das coisas. Pelo poder de Deus, pela eternidade de Deus, nós temos a garantia do cumprimento de todas as suas promessas. Não só as promessas antigas, não só as promessas que estão cumprindo hoje, mas a alegria das promessas futuras, que é o que mais nos assusta, é o que mais nos deixa sem, digamos assim, né? Sem uma certa confiança, mas nós podemos sim confiar. A seguir o exemplo da criação e obedecer a Deus. Somos exortados a seguir o exemplo da criação e obedecer a palavra de Deus, especialmente a palavra encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Aplicação: os atributos de Deus, ainda que incompreensíveis, são admiráveis. Lembra que nós falamos no início? Então essa lição nos leva a duas coisas. Primeiro, a adoração, ou seja, receber tudo isso com adoração. E segundo, ao serviço.
nos curvarmos à palavra de Deus. Nós adoramos a Deus porque na demonstração de seu poder nós temos a certeza do cumprimento de suas promessas. Isso nos leva a confiar, a esperar e a obedecer, baseado na palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, nossa resposta como filhos de Deus é comunhão com Deus, obediência à palavra e deleite no modo como Ele dirige e governa a nossa vida. Uma vida de deleite, de alegria. Servir a Deus não é algo que vai nos tirar prazer, pelo contrário, é algo que nos dá prazer. Quantas pessoas não querem servir a Deus, não querem andar nos caminhos de Deus porque acham que vão perder alguma coisa, né? Perde quem não serve, quem não busca, quem não tem esse conhecimento de Deus. Então que Deus nos abençoe e a gente possa seguir nesse caminho, no caminho de Deus, confiança, e assim nos fortalecendo a cada dia. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar assim nossa aula. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de estudarmos, principalmente desta lição, ó Pai, que nos traz à memória o Teu poder, a Tua glória, ó Deus. E que nós, mais uma vez, ó Deus, possamos sentir, ó Pai, essa Tua presença nas nossas vidas e possamos, ó Deus, também nos curvar diante da Tua presença. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela vida de cada um de nós aqui, ó Deus, e que o Senhor esteja nos fortalecendo. Oramos em nome de Jesus.